Trilho do Discipulado, conhecendo a Igreja de Cristo. Lição 7. A prática da generosidade. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Aonde vamos? Refletir sobre uma das marcas do povo de Deus ao longo das eras, a saber, a generosidade, vista na entrega dos dízimos e das ofertas. Largada. À medida que o número de cristãos foi aumentando, a Igreja de Cristo precisou organizar-se cada vez mais para cumprir a missão de Deus no mundo. E como a Igreja foi e é mantida para que isso ocorra? Ao longo da história, isso sempre aconteceu por meio da generosidade dos cristãos, vista na entrega dos dízimos e das ofertas. Vejamos este importante assunto nas Escrituras. A instituição do dízimo. A palavra dízimo em si diz respeito à 10ª parte de um todo. No contexto eclesiástico, diz respeito à prática dos cristãos de devolver generosamente a 10ª parte do que Deus lhes concede, como um ato de adoração, gratidão e obediência, em reconhecimento de que tudo lhe pertence. A Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Salmo 24, 1. Somos apenas seus mordomos. A primeira referência bíblica ao dízimo está em Gênesis. Abrão entrega o dízimo de tudo que conquistara a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18 ao 20. O patriarca sabia que tudo pertencia ao Altíssimo e quis agradecer-lhe pela vitória conquistada, devolvendo-lhe o dízimo. Mas quem lhe ensinou a proceder assim, visto que a lei de Deus ainda não havia sido escrita? É possível que o próprio Deus deve ter lhe orientado quanto a esta prática. Quando a lei cerimonial de Deus foi escrita, o dízimo foi incluído nela. A cada ano, os israelitas deveriam entregá-lo, Levítico 27, 20, Deuteronômio 14, 22. A razão? O sustento de levitas e sacerdotes, Números 18, 21 e 24. Os levitas recebiam o dízimo do povo e davam a 10ª parte do que recebiam aos sacerdotes, Números 18, do 25 ao 28. Além do dízimo regular, a cada 3 anos, o povo entregava um dízimo dedicado, especialmente a pobres, estrangeiros e viúvas, Deuteronômio 14, do 28 ao 29. As leis cerimoniais mostravam como os israelitas deveriam apresentar-se diante do Senhor. Elas regulamentavam a adoração de Israel e o sustento de levitas e sacerdotes e do próprio templo. Tempo para reflexão. O que significa a palavra dízimo? Como ele foi instituído? Aquilo que entregamos como dízimo pertence a nós? A validade do dízimo. Acabamos de dizer que o dízimo fazia parte das leis cerimoniais. Pois bem, com a vinda de Cristo, essas leis perderam a sua validade, deixaram de ser obrigatórias para o povo da nova aliança. E o dízimo? Também deixou de ser válido? Segundo cremos, não. Como o dízimo é anterior à lei cerimonial, ele subsistiu a ela. Jesus disse que a prática de devolver o dízimo deveria ser cumprida. Mateus 23, 23, Lucas 11, 42. Além disso, o autor de Hebreus nos diz que Cristo é sacerdote, para sempre, da ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 17. O que aconteceu no sacerdócio de Melquisedeque acontece também no sacerdócio de Cristo. Assim como aquele recebeu dízimos de Abraão, este recebe dízimos dos filhos de Abraão pela fé, até o final dos tempos, pois seu sacerdócio é eterno. Já que os dízimos devem ser dados pelos cristãos da nova aliança, com que finalidade isso deve ser feito? Se no Antigo Testamento os dízimos tinham como finalidade a manutenção de sacerdotes e levitas, no Novo Testamento, com o fim do ministério levítico,
o mesmo dízimo destina-se à manutenção da igreja em que cada cristão é um sacerdote. 1 Pedro 2, 5 e do 9 ao 10. Para cumprir a missão de Deus no mundo, a igreja conta com a contribuição dos cristãos por meio de dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios 31, 4, lemos que os sacerdotes e os levitas deveriam receber os dízimos para que pudessem dedicar-se ao ensino da lei. Em 2 Crônicas 31, 4, lemos que os sacerdotes e os levitas deveriam receber os dízimos para que pudessem dedicar-se ao ensino da lei. Em 1 Coríntios 9, 14, Paulo diz que o Senhor ordenou que os proclamadores do Evangelho deveriam viver do Evangelho. Lucas 10, 7. Obviamente, o texto se refere a pessoas que se dedicavam exclusivamente a esta tarefa. O sustento dos primeiros pregadores cristãos vinha da contribuição dos próprios cristãos, 2 Coríntios 11, 8. O Novo Testamento faz referência a presbíteros que recebiam o salário da igreja, 1 Coríntios 5, 17 a 18. Este salário era pago por meio de dízimos e ofertas. Tempo para reflexão. Com que sentimento e motivação nós, cristãos, devemos entregar o dízimo? Entregar o dízimo faz de Deus nosso credor? O valor das ofertas. Outra maneira de honrarmos a Deus com nossas finanças é através das ofertas. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus ofertava. Deuteronômio 16, 17 diz: cada um ofertará na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe haver concedido. O povo de Deus sempre ofertou generosamente ao Senhor, de acordo com suas posses. A oferta não é a 10ª parte das rendas, como os dízimos, mas qualquer valor que a pessoa deseje entregar voluntariamente. No Novo Testamento, o ato de contribuir é considerado um privilégio que Deus nos concede. 2 Coríntios 8, 4. Se levarmos em conta que tudo o que temos veio de Deus, o ato de lhe devolvermos uma pequena parte, através da oferta, não deveria custar-nos nenhum desconforto. A contribuição deve ser segundo as posses de cada um, pois é um privilégio, não um peso. 2 Coríntios 8, 11. O Novo Testamento ainda nos ensina que devemos contribuir com alegria, com prazer, como ensinou Paulo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Os macedônios pediram, com insistência, a oportunidade de participarem da campanha de levantamento das ofertas que foi feita nos dias de Paulo, em favor dos crentes pobres de Jerusalém. 2 Coríntios 8, 4. Que exemplo digno de ser imitado! Com toda certeza, ali havia alegria no ato de contribuir. Tempo para reflexão. Em sua opinião, qual a principal diferença entre a oferta e o dízimo? As motivações para ofertar são diferentes das motivações para dizimar? Chegada. Entreguemos os nossos dízimos a Deus com gratidão. Jesus contou certa vez a parábola sobre um fariseu que se orgulhava de ser dizimista. Lucas 18, 12. Aparentemente, havia pessoas na época de Jesus que davam o dízimo visando tão somente ao aplauso dos homens. Nada mais equivocado. A entrega dos dízimos representa nosso reconhecimento de que Deus é Senhor e legítimo proprietário de todas as coisas. Quando tivermos condições e não conseguirmos dizimar e ofertar, peçamos a ajuda de Deus. Antes de entregarmos o dízimo, precisamos entregar o coração a Ele. Ainda existem pessoas que amam mais o seu dinheiro do que a Deus. 1 Timóteo 6,10. Quem ama a Deus acima de tudo, não tem dificuldade em ser fiel.